Bom dia, meu nome é Luísa Gomes de Oliveira e hoje eu e Daniel Servi vamos apresentar para vocês esse artigo. Em tradução livre, editores de base de adenina catalisam conversões de citosina em células humanas. Esse artigo foi publicado na Nature Biotechnology em 2019 por um grupo coreano. O Grupo Liu, um grupo aparentemente independente, um grupo que publicou esse artigo de 2019, desenvolveu editores de base de citosina combinando enzimas ApoPec C1, que removem um grupo amino da citosina, com proteínas Cas9 mortas, também chamadas de dCas9, ou com proteínas Cas9 nicase, também chamadas de NCas9. Esse tipo de sistema de edição de bases promove a substituição de bases sem a necessidade de clivagem de DNA ou da presença de fitas molde. Como adenina desaminases que aceitem o DNA de fita simples são desconhecidos na natureza, os autores criaram enzimas que atuam sobre fitas de DNA simples a partir de uma enzima adenina deaminase que atua em RNAs transportadores de E. coli, através da promoção de mutações. Diferentes mutações resultaram em versões diferentes da enzima, então denominada AP. Contudo, os autores reportaram conversões de citosina pelas enzimas, que, teoricamente, deveriam agir apenas sobre adeninas. Os objetivos do trabalho foram, então, investigar se as enzimas AB são capazes de converter bases que não sejam adenina, buscar a causa para o fenômeno, analisar diferentes versões da enzima, determinar se existe a necessidade de sequências específicas para a ação não canônica da enzima, definir se os eventos de ação não canônica são influenciados por eventos canônicos próximos, e, por fim, observar a frequência das conversões não canônicas em células cancerosas e não cancerosas. Para isso, 22 sítios endógenos humanos, cuja atividade da Cas9 já foi comprovada como suficientemente alta, foram selecionados. Plasmídeos contendo a enzima AB em sua versão 7.10 e RNAs guias para Cas9 nicase foram transfectados em células embrionárias de rins humanas, também chamadas de REC293T. Após 3 dias, as edições foram analisadas através de sequenciamento profundo e por softwares de análise de edição de bases. O experimento foi repetido com as versões 6.3, 7.8 e 7.9 da enzima. Para investigar a capacidade da enzima AB de editar citosinas, o experimento foi repetido utilizando o excesso do inibidor de uracilglicosilase. Esse inibidor é capaz de induzir substituições CT e inibir substituições C1 em sistemas de edições parecidos com o AB que atuam sobre citosina canonicamente. Para investigar a necessidade da presença de sequências específicas para os acontecimentos de eventos não canônicos de conversão, primeiramente, o nucleotídeo imediatamente adjacente à citosina foi investigado. 28 sítios endógenos contendo sequências NC** no centro da janela de edição da enzima AB 7.10, ou seja, na posição 6, foram selecionados e o experimento foi repetido. Além disso, foi examinado o efeito dos nucleotídeos imediatamente 3' à citosina, após fixar o nucleotídeo a montante como timina. 23 sítios endógenos compatíveis com os critérios descritos acima foram selecionados e o experimento foi repetido. Para investigar a necessidade de um evento de conversão canônico próximo ao ponto de ocorrência do evento não canônico, 2 sítios endógenos contendo sequências TC** N e a ausência de adenina foram selecionados
e o experimento foi repetido. Os autores assumiram que as janelas preferenciais de ação para a conversão de adenina em citosina pela enzima AB sejam diferentes. Para determinar as janelas ideais para a conversão de citosinas, 29 sítios endógenos contendo sequências TC*N foram selecionadas e o experimento foi repetido. Para investigar a frequência da ocorrência dos eventos não canônicos em células cancerosas e não cancerosas, o experimento foi repetido usando uma versão otimizada da enzima AB, chamada AB-Max. Para descartar a possibilidade de fatores desconhecidos estarem promovendo as conversões de citocinas, que não sejam a enzima AB, o experimento foi repetido in vitro. Olá a todos, meu nome é Daniel. Eu vou apresentar agora para vocês os resultados e discussão do artigo. O primeiro resultado deles foi o experimento de screening dos sítios de DNA endógenos, que no caso foram 22 sítios, onde a atividade da Cas9 era alta. Após a análise de software de base editing, aproximadamente 40% das adeninas foram convertidas nesses sítios. Então, esses 22 sítios vão ser utilizados para os próximos experimentos. Contudo, 2 sítios, especificamente os genes FANCF e o RNF2, sofreram substituições não canônicas de citosina, como vocês podem ver aqui nesse gráfico, no ponto vermelho, que destoam totalmente do usual de substituições de citosina. Isso gera um tipo de exclusividade desses genes. Aqui é uma tabela onde mostra a porcentagem de conversão, que é muito mais alta do que dos outros genes. Os dados de Deep Sequencing revelaram que 10,9% do gene FANCF e 10,2% do gene RNF2 foram convertidos em outros nucleotídeos pela versão de Base Editing ABE 7.10. Aqui em azul, eles estão mostrando as frequências esperadas de nucleotídeos. Em laranjas, eles estão apresentando as frequências de substituição, e as em vermelho, as sequências adjacentes. Aqui é uma figura que estava no material suplementar do artigo e mostra o passo a passo das 3 fases dos testes, né? Com as versões ABS 7.10 e a versão não tratada, sem base editing. Então, um outro experimento foi comparar essas versões de ABE, porque existem 4 versões que eles utilizaram nos experimentos, não canônicas, obviamente, nesses 2 sítios gênicos. É notável que as versões descritas aqui como 7.8 e 7.9, que é a laranja e a amarela, elas induzem frequentemente menos conversões do que as versões, por exemplo, 6.3 e 7.10, em que nós vemos aqui a vermelha e a lilás. E também tem o não tratado, o que não fez base editing, que é o azulzinho, e dá para perceber que a indução é muito menor. Uma hipótese para essa evidência é que as mutações na enzima TADA afetam os base editing de forma diferente, em decorrência das mutações variadas que essa enzima passou por uma manipulação. Agora, qual a causa da indução de citosina? Em um experimento, a maioria das citosinas foram convertidas em timina na presença excessiva de UGI, que é uma enzima.
utilizada no experimento. E aqui dá para perceber que aqui tem um gráfico. Na parte vermelha, você tem uma presença excessiva dessa enzima, nas outras não. E a maioria das citosinas que foram convertidas em timina estavam com a presença excessiva dessa enzima, suportando, assim, a hipótese de que os sistemas ABE também desaminam diretamente as citosinas. Outra questão é que esses sistemas ABEs de base editing, eles precisam de motifs de DNA específicos para desaminação de citosinas. Aqui dá para ver perfeitamente isso, onde as citosinas posicionadas a 3' de uma timina foram editadas eficientemente pelo sistema ABE versão 7.10. E é um nítido contraste com a citosina jusante de outros nucleotídeos, como guanina, a própria citosina e a adenina. Agora, o efeito do nucleotídeo a 3' da citosina após fixar o nucleotídeo a montante como timina. Percebeu-se que a citosina a 5' de uma pirimidina, elas foram editadas de forma muito mais eficiente, como em contraste às de purina, como dá para ver nesse gráfico. E a maioria sofreu conversões mensuráveis independente do vizinho 3'. Isso quer dizer que mesmo as purinas, elas possuem ainda conversões mensuráveis, não foram nulas. Aqui nesse gráfico, concluiu-se que o DNA-alvo para desaminação de citosina via esses sistemas de base editing de adenina seriam o timina-citosina -N. Aqui no eixo Y, aqui está um valor em bits, porque é o que o software utiliza para quantificar essa quantidade de nucleotídeos. E podemos ver aqui que a timina, a citosina, é muito maior que a adenina, ou aqui a citosina é muito maior que a timina. Então, isso é uma evidência. Agora, para a desaminação de citosina via EBE, eles provaram que esse é um evento independente, e aqui dá para ver perfeitamente isso. No eixo X, temos que essa citosina na posição 5, a C5, ela não tem, na non-treated, a não tratada, ela praticamente não existe. E na versão 7.10, ela está a taxa de substituição é muito mais alta. Então, isso quer dizer que essa desaminação de citosina via EBE é um evento independente da desaminação de adenina. A questão agora é a janela-alvo para desaminação de citosina via EBE, que são diferentes das de adenina. E como que eles provaram isso? Dá para perceber aqui nesses dois gráficos que na posição 6, a conversão de citosina é muito maior do que as outras posições. Aqui também é o mesmo caso, na BE 7.10 e na BE3 é a mesma coisa. Isso é uma evidência que a janela-alvo é diferente entre as vias de citosina e as vias de adenina. Agora, conversões inesperadas de citosina via esses sistemas de base editing ocorrem de forma semelhantes em células sadias e neoplásicas? No geral, sim. Eles comprovaram isso usando 4 células, sendo 2 delas neoplásicas ou cancerígenas
e 2 células sadias, né? Você tem aqui a clássica HeLa, que é uma das primeiras neoplásicas utilizadas no cultivo de células humanas, e dá para ver que ela ocorre geralmente de forma semelhante. Aqui, em todos esses genes, nós temos valores relativamente parecidos de substituição. Então, se a célula é neoplásica ou não, isso não afeta drasticamente a conversão. Outra questão é se o sistema ABE é realmente o protagonista da atividade de citosina desaminase. Como que eles fizeram isso? Eles fizeram 2 experimentos. Um in vitro, em que eles pegaram esse sistema ABE com SGs RNAs, amplificaram em PCR e fizeram um sequenciamento de nova geração. O primeiro foi in vitro, o segundo foi com uma célula humana. E percebeu-se que eles agem de forma muito diferente. No sistema in vitro, a substituição de citosina-timina é muito maior do que, por exemplo, citosina para guanina ou adenina. A adenina praticamente é desprezível. E nas células sadias, isso é muito mais equilibrado, tendo uma tendência mais para a guanina na substituição. Uma hipótese para isso seria que o mecanismo de reparo do DNA dessas células ativas, eles conseguem controlar esse nível de substituição até algum ponto. Então, aqui dá para ver, sim, ele é o protagonista da atividade citosina desaminase. Esse outro experimento foi para avaliar a atividade de ABS-citosina, é consideravelmente menor quando comparada à canônica, né? Que seria a ABE-adenina. E, sim, é consideravelmente menor. Aqui em azul a gente tem a versão canônica e em vermelho nós temos a versão não canônica. Dá para ver que a base de substituição, a conversão, a substituição é bem menor nesses casos, mas, obviamente, independente. Aqui, eles avaliaram se a enzima TADA manipulada possui atividade de desaminação de citosina. E eles confirmaram isso. E também viram que eles possuíam posições conservadas, que fazem a enzima ter preferência por sequências de DNA-alvo como as TC-N. Isso foi um processo evolutivo da proteína. As considerações finais com esse artigo, podemos perceber que esses sistemas ABS eles podem ser utilizados para edição precisa de citosina em casos específicos, como de TCC para TGC ou de TCC para TTC. A família enzimática ApoBec ela possui uma preferência por TC asterístico no DNA-alvo. E esses sistemas de base editing, eles induzem conversões off-target em DNA ou RNA com ou sem SGs RNAs. E que esses sistemas podem exibir atividade inesperada de desaminação de citosina no alvo, podendo isso ser uma limitação da técnica, dependendo, obviamente, do tipo de experimento que você está conduzindo. Aqui estão as referências que eu e Luísa utilizamos, elas estão no artigo. Eu, geralmente, uso os 6 primeiros artigos, que são geralmente os mais importantes, e eles ajudaram bastante no compreendimento desses sistemas de base editing. Muito obrigado. Qualquer dúvida, vocês podem tirar comigo ou com a Luísa agora mesmo. Obrigado.